Bem-vindos a mais um episódio do Pode Surtar. Como vocês já sabem, já estão acostumadíssimos, eu estou sempre aqui com o Edu, este maravilhoso psiquiatra, especialista em neurociência e comportamento, e vô da Cecília. Obrigado, Sharon. Eu estou aqui com você novamente, né? Minha companheira maravilhosa, publicitária, especialista em neurociência e psicologia e também autora. Autora de um livro, gente, que faz todo sentido com o nosso tema de hoje, A Vida Depois do Luto, que está comigo, está na Amazon. Bom, já adiantei do que a gente vai falar hoje, né? Mas antes da gente começar a falar sobre luto, não esqueçam de curtir, compartilhar, comentar. Divulgar. Até porque luto, acho que todos passaremos em algum momento, né? Então, Sim. esse assunto, mais do que nenhum outro, quanto mais gente Faz chegar, parte da vida. mais a gente vai acolher, né? E para falar desse assunto, temos uma convidada muitíssimo especial, que é a Esmeralda. Bem-vinda! Oi, gente. Tô muito feliz, animada e nervosa. Seja bem-vindo e pode se acalmar. Fica Pode se tranquila. acalmar. Hoje não é pra surtar. Não. Hoje é o dia de... Exato. A gente pode, mas a gente evita. Aqui a gente tenta ajudar. Esme, fala um pouquinho de você. Bom, eu me chamo Esmeralda, tenho 28 anos, sou jornalista, trabalho na Glamour Brasil, sou embaixadora da ONU aqui no Brasil também. Sou corredora, leitora assídua. Eu sou uma pessoa um pouco ruim pra me descrever, assim, eu não sei por onde bem começar, mas esses são aí os pilares do que me constitui como pessoa em sociedade agora, né? Como as pessoas podem ver, uma mulher preta, em movimento o tempo todo e em movimento em meio a um luto também. Muito bom. Antes da gente entrar no luto, que eu já vou te perguntar sobre o seu luto, eu fiquei com uma curiosidade que não tem nada a ver com o assunto, mas eu vou perguntar. Seu nome é lindo. De onde vem seu nome? Gente, eu adoro a história do meu nome. A minha avó se chama Esmeralda. É uma história muito simples, assim. Eu vim de um acidente com os meus pais, né? Eles tiveram um filho com meu irmão mais velho com 1 aninho já, e aí eu vim. E tava sem nome, né? Tipo, chegou assim de supetão. E aí minha avó, que ajudou muito no meu nascimento, né? Fiquei internada quando era novinha, com bronquite. E aí minha avó foi um pilar, assim, pros cuidados dos meus pais. E aí eu ganhei o nome dela. Meu nome é inteiro dela, é Esmeralda Angélica dos Santos. E o último é o sobrenome do meu pai, que é o Rafael. Eu sofri muito bullying por causa do Rafael no final, gente. Mas hoje em dia... o Rafael é o sobrenome? É o sobrenome do meu pai. Isso é legal. Você sofreu bullying por causa do Rafael? Eu sofri bullying até pelo Esmeralda. Ai, gente, o povo não tem bom gosto, né? Olha, nome bonito mesmo. Parabéns. Rafael é o nome do meu filho, então... Eu acho um nome bonito. É um belo nome, é um nome chique. É um nome bonito. Bom, a gente vai falar de luto hoje, e tanto o seu luto, que eu já vou pedir para você falar um pouco mais, quanto o meu, tem a ver com mortes, que é o luto que a gente normalmente já identifica como um luto óbvio, né? Mas tem outros tipos de luto também, que depois eu vou querer que a gente discuta na mesa, mas vamos começar pelo luto que todos nós conhecemos muito bem, alguns já passaram, alguns não, mas que é o luto da perda de alguém importante pra gente, né? Como é que foi pra você? Primeiro conta um pouco de onde veio o seu luto, eu sei que você perdeu seu pai, como é que foi essa perda, e um pouco de como você lida com isso, como o luto tem sido pra você. O luto, pra mim, ele não é necessariamente uma novidade, né? Eu tive até um pouco de medo de passar por ele quando a gente soube da finitude do meu pai. Eu perdi a minha mãe em 2019, foi a primeira grande perda que eu e minha família a gente teve. E nós somos em 5 irmãos, e a gente não enxergava a minha mãe como uma pessoa que poderia morrer, a gente não olhava dessa forma. E assim, a minha mãe tinha pedra nos rins, né, era muito frequente, então ela ia muito pro hospital, ela ficava internada algumas vezes, então pra gente era normal. A gente achava que ela iria pro hospital e ia voltar pra casa. E aí no fatídico, lá em setembro de 2019, minha mãe interna, e aí a gente, com essa expectativa de que ela só seria transferida de hospital e voltaria pra casa, ela acabou falecendo no hospital. E aí foi quando a gente entendeu de fato que o nosso mundo desabou, né? Foi quando a gente descobriu que era dor de fato, né? A gente veio de uma família entre a gente mesmo, mãe, irmãos. E pra mim foi devastador a primeira vez que eu lidei com a morte. Eu lembro que lidar com a notícia de que ela tinha morrido não fazia sentido, assim, na minha cabeça. Tava um pouco bagunçado. E eu tava terminando a faculdade ainda, faltava alguns aninhos ali pra acabar.
eu queria parar com tudo, aí não me alimentava direito, eu passava muitos dias sem comer, comecei a perder muito peso, perder vitamina, cabelo caindo. Então, a primeira vez que eu passei pelo luto foi a pior experiência da minha vida, né? Eu passei por maus bocados, assim, não... E poderia ter sido diferente, mas enfim. E aí, 6 meses depois, a gente entra em pandemia, meu padrasto faleceu de Covid. E ele morava com a gente, né? Que é o pai do meu irmão caçula. E aí, a gente... 6 meses, a gente tá digerindo ainda o que é perder a minha mãe, né? O que é não ter mais ela ali, a vida acontecendo e ela não tem mais a voz dela ali pra conversar com a gente. E aí, foi uma sucessão, assim, de coisas que a gente não teve controle, mas que a gente precisou segurar as pontas porque tinha um menor de idade ali pra gente cuidar. E aí, Meu irmão. meu Eu tenho um irmão... irmão menor de idade. Eu tenho... Na época, ele era menor. Ele é. tinha 12 pra 13 anos, na época. Hoje ele já tá com 18. Uhum. Mas Incrível. você era super novinha também. Eu tinha 22 anos quando ela faleceu. Eu perdi a minha com 23, é cedo. Você é a mais velha? Não, eu sou a do Ah, não, meio. você é a segunda. Você é a segunda, né? Não, eu sou a do meio. Tem a Mônica. Tem 2, você? 2? Tem 2 mais velhos, eu do meio e 2 mais Não. novos. É 32, 28, 27, Tá. 25 e 18. Mas foram 2 perdas muito súbitas e não... Quer dizer, súbitas, obviamente, não esperadas, né? Redundante, né? Ninguém estava preparado para isso. Não, zero. Uhum. O meu padrasto, ele ficou doente. A gente brincava, eu e ele, assim, a família fazia piada com sintomas que ele tava tendo, porque ele mesmo fazia, né? E a gente achou até que era uma gripe, a gente sabia da Covid, só que ele não foi fazer teste, nem nada. Ele foi no médico, assim, pra se medicar e ficou em casa. E aí, quando começou a dar sintomas mais graves, ele já não tava mais morando com a gente nessa época. Ele tinha acabado de se mudar, né, depois que minha mãe faleceu. E aí, ele mandou um áudio, assim, com uma voz muito grossa. E a gente brincando, nossa, Bá. Eu chamava ele de Bá, né? Porque ele era um homem gordinho, então era um apelido carinhoso entre a gente. Falei, Bá, vai no médico, né? Fazer alguma coisa, sua voz tá muito grossa, fazendo piada. E aí, parece que uns 2, 3 dias depois, ele mandou um áudio pra esse meu irmão, pro Juninho. E ele falou, Júnior, fica com seus irmãos. Você vai ficar com... Eles me chamam de Dada, né? Meu apelido desde pequenininha. Você vai ficar com a Dada e eu tô indo pro hospital e eu não vou voltar. Dali a gente já acendeu o alerta, eu começava a ligar pra ele, mas ali ele já tava indo pro hospital e na madrugada ele faleceu. Então realmente não foi esperado, né? A gente tava vendo meu padrasto reconstruir a vida dele. O Juninho morava com ele, aí ele vinha de vez em quando pra nossa casa pra ficar com a gente, voltava pro pai. Ele é asmático, então o pai mandou pra minha casa, pra nossa casa, pra que ele fosse cuidado ali, porque era um risco muito grande pra ele. E foi nessa que o pai dele acabou descansando, né? E aí, seu irmão foi morar com vocês? Foi morar com a gente. E aí, pensa, né? Eu não sabia nada desse processo judicial de guarda e tutela. Eu fui aprendendo tudo ali na hora. E entrava na defensoria pública, em contato com o advogado. Mas sem saber o que estava acontecendo e sofrendo muito pela perda dos dois. Eu tive um baque tão grande com a morte da minha mãe que eu não consegui visitar ela nos primeiros 4 anos. No cemitério. Então, quando meu padrasto faleceu, eu não fui no velório. No velório não, que não teve, mas no enterro. Foram só meus irmãos e eu fiquei em casa porque eu não conseguia conceber que eu estaria ali de novo. Foi uma negação muito grande, assim, sabe? E, então, realmente, foi completamente inesperado, sabe? Eu ainda falava para os meus irmãos, assim, a gente não tem mais estrutura emocional para passar por mais perdas, né? A gente precisa se unir, a gente morava todo mundo junto, mas aquela relação de irmão que todo mundo tem. Sim. Mas foi nessas perdas que a gente virou uma concha, assim, sabe? A gente entendeu que não dava pra se soltar, se desprender, porque... Esmeralda, deixa eu fazer uma pergunta. Como foi essa coisa? Você fala assim, né? Você teve uma negação, o que é natural, né? Que é uma das possibilidades, umas fases do luto. Mas você teve que negar, porque você também tinha que assumir um outro papel, tanto depois da morte da tua mãe, quanto depois da morte do seu padrasto, de que você tinha que assumir um outro papel. Que era o papel, primeiro, do teu irmão, que era adolescente, de cuidar, levanta a cabeça, vamos embora, e depois do teu outro irmão, que era menor de idade, isso. Ele é o único menor. É o único menor, tá, desculpa. O Marcos... Ele é filho do seu pai, ele é o filho do seu pai. Não, a nossa família é um pouco misturadinha. A mais velha é do primeiro relacionamento que minha mãe teve no Rio Grande do Norte. E o Elivelton, que é o de 28, eu e o Marcos,
os 3 do meio, né, digamos assim, nós somos do mesmo pai. E o Júnior é do último casamento dela. Então, Isso. que a gente fala de sangue, pra gente, a Tá. gente é irmão, Não, assim. tudo Mas bem, Claro, todos não. Mas sim. vocês tiveram que cuidar do Júnior na primeira perda e na segunda. a gente se uniu mesmo, assim, de colocar a dor no bolso, assim, entre aspas, pelo bem dele. Porque a gente enxergou, e ele realmente estava extremamente vulnerável, né? A gente teve um episódio durante a pandemia, eu tava sentindo uma dor, assim, muito pontual do lado direito. E precisei ir pro médico pra investigar essa dor, né? No fim das contas, tava constipada só. Uhum. Mas ele... Mas você fica preocupada, né? Entendeu? Claro. Tipo, eu entrar... E a gente tá no auge da pandemia, assim. Eu lembro de entrar no PS e entrar no banheiro e ter uma moça com muita falta de ar, assim, sabe? Dentro do banheiro e eu trancada esperando ela sair. Então, era um cenário muito caótico. A gente lembra da pandemia, acho que a gente tem efeito dela até hoje. Então, eu demorei muito tempo lá dentro do hospital por causa do caos. E quando eu voltei pra casa, foi uma cena que me marcou um pouco, assim, do Júnior vir me abraçar, que a gente não era muito assim do abraço, ele me abraçar muito forte e falou: eu achei que você não ia voltar pra casa. É porque a referência dele é a sua A mãe mãe foi pro foi e não hospital, não voltou. voltou. O pai dele, no caso, seu padrasto, o pai É. dele foi e não voltou. E aí a minha irmã vai, ela vai. Será que ela. Exato. Ele nem teve essa dúvida, será que ela não vai voltar? Não, ela não vai voltar também. Ele já sentiu a dor, já achando que ia te perder Entendeu? ali. E aí, ali eu falei, cara, a gente vai precisar assistir ele muito de perto, pra ele não. Ele vai sofrer, mas pra gente conseguir conduzir as coisas pra que ele não tenha esse efeito tão negativo quando ele estiver mais velho, sabe? Então, a gente assume automaticamente esse cuidado. Eu não falo que eu fui mãe, mas que eu maternei, sabe? Que foi de buscar escola, ver nota. E aí, o meu irmão mais velho, ele foi... E o Marcos também, que é o de 25 anos. Eles foram fundamentais como homens, né? De explicar e falar as coisas. Tipo, agora você não tem um pai, mas você tem a gente. Então, eles foram fundamentais nesse lugar. Mas foi duro pra gente também, né? A gente tá sofrendo e chorando. E aí, eu vejo meu irmão tendo que ir pra fazer consulta com um psicólogo. E aí, o psicólogo fala, seu irmão tá com estresse pós-traumático. Ele precisa tomar calmante. Novo, sabe? Pequenininho. E aí, isso quando minha avó levou ele no médico e tal. Então, pra gente foi muito difícil de assimilar tudo que tava acontecendo, sabe? E aí tinha faculdade ainda, né? Tava me formando em jornalismo. Falei, gente... E aí, pouquíssimo tempo depois... Com meu pai, foram 5 anos depois. Vamos lá. Sua conta, porque ninguém sabe essa história, então. Então, a gente tava se levantando, assim, da morte da minha mãe. Foi quando eu entrei na Glamour. E aí, a situação financeira da casa já melhora. Então, a gente se mudou. Tava anos de ouro, assim, pra gente, né? De 2019 pra frente, apesar de todas as dificuldades. E aí foi quando eu materializei, depois de 3 anos, a morte da minha mãe foi quando eu realmente aceitei e quando eu vi que eu comecei a melhorar. Que é onde a corrida também entra na minha vida, né? Quando a gente foi fazer a cremação do corpo dela, que eles foram tirando ali os restos do túmulo e na minha cabeça não tava fazendo sentido, não era minha mãe ali. Eu falei, minha mãe não tá mais aqui. Tipo, não é ela, sabe? A gente, sei lá, era uma coisa meio... achei que tava meio doidinha, assim, sabe? Porque eu via meus avós chorando, assim, e gente, não é ela. A gente saiu, e aí a minha psicóloga, ela tava preocupada nesse sentido de ter um efeito muito ruim, porque ela já sabia que eu tava reagindo muito mal. Só que eu cheguei em casa, e a primeira coisa que eu fiz foi bater um pratão de comida, assim, que é uma coisa, no momento de sofrimento, pra mim, é incomum. Falei, tá, eu tô melhorando a partir daqui. E aí foi quando a gente começou, todo mundo em conjunto. Desculpa, você quer dizer que quando você sofre, você perde o apetite? Completamente. E aí, foi por isso que eu comecei a perder muito peso quando eu perdi minha mãe. Tá. Que eu olhava pro prato e eu chorava pra não comer, que eu não conseguia. Tipo, não descia. E aí, passa-se esses 5 anos, e aí meu pai, em 2023, ele teve um AVC hemorrágico. Eu tava me arrumando, assim, pra academia, e aí recebi uma ligação. E aí foi minha prima falando que ele tava no hospital e talvez fosse um AVC. Porque ele entrou falando no hospital, né? Falou o nome dele, de onde ele vinha, falou tudo, então talvez não fosse. Mas quando a gente chegou lá, a pressão dele tava 14 por tantos. Não conseguia estabilizar. Então ele tava correndo risco realmente de vida, sabe? E eu e meu pai, eu não tenho problema nenhum de falar dessa parte da nossa vida, porque não é um segredo, né? Eu me afastei muito do meu pai, eu mesma, porque meu pai era alcoólatra. Eu cresci vendo meu pai beber. Ele nunca foi um homem agressivo, ele só bebia muito, caía.
E aí passava por situações muito constrangedoras. Pra gente, isso me doía muito, porque eu cresci sendo muito apegada nele. Uhum. E aí ele ficou 23 dias no hospital, sendo 13 desses na UTI. E os médicos já não estavam dando tanta expectativa, assim. Se ele tiver que melhorar, vai ser a partir dele. Ele precisa começar a reagir. E aí meu pai foi melhorando, 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 recebeu alta, fomos pra casa. E aí Com sequela? o Teve lado sequela. esquerdo do corpo não mexia nada. E aí ele não morava comigo, ele morava na casa dele com a irmã dele. Aí eu levei meu pai pra casa. Porque como eu sempre tentei ajudar meu pai com o alcoolismo, né? Tipo, de tentar tirar ele desse vício. Minha mãe já tentou, a mãe dele já tentou, ninguém conseguiu. Eu entendi ali naquele momento que eu tava no controle. Falei, então vou trazer ele pra minha casa. A gente já tinha combinado isso com meus irmãos. E eu vou cuidar dele. Aí a gente contratou fisioterapeuta, cuidadora. Meu pai começou a se reabilitar muito bem. Assim, ele estava bem... Ele não tava mais tanto com os movimentos. A mão esquerda parou mesmo. Só que ele tava independente com a cadeira de rodas. Então ele teve uma evolução muito bonita, assim, a gente se emociona muito de lembrar. Só que aí em novembro do ano passado ele teve uma convulsão em casa. E aí, quando a gente levou pro hospital, a gente descobriu uma segunda doença, eu ainda não me sinto tão confortável assim pra falar sobre o diagnóstico fechado, Uhum. mas que era uma doença já em terminalidade. E aí foi um baque, porque eu nunca tinha lidado com aquilo, além do episódio do AVC. A gente veio de um ano completo, foi um ano cravadinho, né? Dele, de muita expectativa de melhora, dele voltar pra casa dele. De repente, a gente já tinha liberado a cuidadora. Então, a gente tava numa esperança muito grande, né? E você tinha seu pai de volta depois de tanto tempo, né? Do Exatamente. alcoolismo e tudo, e você com o teu pai de volta, de repente. Exatamente. Tipo, foi exatamente isso. Foi como ter ele nos meus braços de volta, sabe? Sim. E ver ele. E eu sentia muito orgulho de saber que eu participei ativamente da melhora dele. Só que a gente não sabia mais o que esperar dessa doença, né? Porque ela já tava no neurológico, assim, tava afetando muito. Ele perdeu o equilíbrio. Foi uma loucura, assim. E aí foi quando eu comecei a pesquisar sobre a ideia da finitude. Porque os médicos falavam pra mim, cuidados paliativos. Mas o que é isso? Uhum. O que é um paciente em paliatividade? O que eu vou poder fazer pelo meu pai? O que vai acontecer daqui pra frente? Eu não sabia de nada. Embora eu tenha lidado com isso no AVC, eu lidei com o AVC como uma doença que tinha cura, né? Eu não lidei como uma doença que tava colocando meu pai em risco pro futuro, né? Sim. Tinha um prognóstico já, quer dizer, ele não vai sobreviver, é isso. Isso, Você já tinha. Você tinha. sabia que o AVC você tinha esperança, Sim, né? E mas tanto é que ele ficou melhor. nesse segundo já era uma sentença, assim. Tá. Ele lidou muito bem com a morte. Eu tive conversas com meu pai que me ajudaram muito a materializar. Eu li muitos livros, né? Porque eu sou assim, tipo, aconteceu alguma coisa, eu vou lá e vou ler sobre, pesquiso, compro o livro. Foi o que aconteceu no AVC. E aí, nessa segunda vez, eu comprei alguns livros da Ana Cláudia Quintana Aranha. Melhor. Sério, eu sou apaixonada nessa mulher. E assim, quando eu recebi o diagnóstico, eu tava lendo tanto que eu não conseguia parar de ler ela. Então, fui comprando livros e livros e livros e lendo. E aí, a gente entende também que tava rolando uma fuga, né? Tipo, eu não queria lidar com aquilo agora, mas eu quero lidar com isso aqui desse jeito, internamente. Eu não quero olhar pra essa situação no presente, né? E em janeiro ele internou, ficou 2 semanas internado, ainda assim em risco de vida. Ele foi fazer um exame, assim, uma ultra na cabeça. Identificaram ali uma progressão da doença, precisou internar de novo. E aí, nessa progressão, ele já tava correndo um risco, eles não queriam liberar meu pai. E aí faz tratamento, passa por isso, avaliação, todos os dias. E aí, antes dele internar, eu sentei, a gente teve a primeira consulta com um médico especialista, e eu perguntei, pai, você tem medo de morrer? E eu fiz aquela pergunta morrendo de medo da resposta, porque eu não sabia o que ele ia falar. Aí ele era muito tranquilão, assim, eu não. Eu falei, mas por que você não tem medo? Ele falando, o medo é natural, todo mundo tem medo. Só que não tem pra que ter medo. Aí é quando ele solta a frase que eu falo pra todo mundo. Como que eu vou ter medo da morte se eu trabalhei pra ela? Porque ele foi coveiro por 18 anos. Ah, Ele foi coveiro, olha que interessante. E ele tinha uma relação com a morte muito tranquila por causa da profissão dele? Eu acredito que sim, que seja pela profissão, mas também pelas perdas que ele teve ao longo da vida dele. Porque ele perdeu 2 irmãos, aí a mãe dele faleceu de AVC. Então, eu acho que essas coisas assim, tipo, minha família tá indo, então se eu for,
E como é que você sente isso pra você? A morte da sua mãe, depois a morte do seu padrasto, depois a morte do seu pai. Você acha que pra você o luto foi de uma forma, você lidou de uma forma diferente com esses lutos? Nossa, completamente. Completamente. Amanhã eu vou fazer a Especite, né? Vou fazer os 21 quilômetros. Ah, 3 meses depois dele ter falecido. E eu faço essa comparação, porque em 3 meses que minha mãe morreu, eu não consegui levantar da cama. Sabe? Antidepressivo, remédio pra dormir, que não sei o quê. Eu tava num processo muito doloroso. Então, 3 meses depois que ele morreu, eu consegui treinar, fazer um ciclo pra minha maratona, que é puxado. Já tô projetando maratona, talvez pro ano que vem. Já tem outras provas mais importantes. Então, eu consegui olhar pro futuro com mais, apesar da dor, sabe? sim. Olhando com mais E possibilidade. você acha, até foi uma discussão que eu tive com o Edu, e aí, de curiosa mesmo. Você acha que essa sua forma de lidar melhor tem a ver porque você já tinha passado por outras perdas, ou tem a ver porque você teve a oportunidade de conversar um pouco mais com seu pai sobre isso do que com a sua mãe e com seu padrasto? Ai, foi meu pai. Foi a Eu posição fico, dele nisso. eu fico até meio emocionada, assim, Pode porque emocionar. meu pai, ele me ensinou uma parte sobre mim que eu não conhecia. Que é, tipo, não só a força, sabe? Mas esse de cuidar, de maternar mesmo. Eu não falo que eu sou mãe dele, mas que eu maternei meu pai. Uhum. Foram o melhor 1 ano e 7 meses da minha vida. Mas eu acho que ele falar sobre a morte me acalmava muito. E eu ficava cutucando ele. O tempo inteiro. Quando ele internava, eu falava, pai, você tá com medo? Pai, isso aqui. Aí, como que a gente vai fazer? E a minha psicóloga falou assim, Esmeralda, você não acha que é muito cruel? Eu falei, não, porque ele tá falando de boa. E aí foi quando ela me sinalizou, eu falei, tá, eu vou parar. Mas eu ficava muito calma ouvindo ele falar, sabe? Ele falava das músicas que ele queria que tocasse, a gente infelizmente não conseguiu colocar, mas falou da camisa do Corinthians que ele queria usar. Uhum. Muito corintiano, cara, muito corintiano. Ele falou, eu perguntei também se ele queria ser cremado ou se ele queria ser enterrado, ele falou disso também. E aí eu perguntava muita coisa, pai, o que você acha que tem do outro lado? Você acha que sua mãe tá te esperando? Seus irmãos estão te esperando? Ah, eu acho que não. E eu ouvi ele falar pra mim, era muito tranquilo. E você fala, pai, tá com medo? Não tô com medo. Ah, E ai, interessante isso, né? Porque eu acho que uma das partes do sofrimento que a gente tem quando a gente perde alguém tem a ver com você projetar o teu sofrimento na pessoa, né? Você, quando é súbito, por exemplo, poxa, será que minha mãe sofreu? Será que, como tem, e o que o teu pai fez foi te dando a paz e a tranquilidade para aceitar exatamente. o ciclo normal da vida, né? Exatamente. Como foi para você, Sharon? Eu, você falando, eu fiquei pensando muito. Eu acho que até hoje a minha dor vem muito de projetar, para além de eu ter a ausência dela, né? De projetar tudo que ela não pôde viver. Então também tem um pouco do outro, né? Do sofrimento pelo outro. Tem a ver com o nosso medo mesmo da morte, da nossa morte. Tem? Ué, não? Não sei. Eu nunca elaborei nesse sentido a perda É? da minha mãe. Eu acho que para mim foi uma perda. Minha mãe morreu abruptamente. Eu conversei com ela 11, 2 da manhã, e às 11 da manhã eu liguei e ela estava morta. Foi assim. Mas eu tava falando com ela, essa questão de concretizar a morte, né? Quando ela é abrupta, é muito difícil. Porque não faz sentido. Arranca. Ela não faz sentido. É. Eu acabei de falar Né? com ela. Como é que ela pode não estar aqui mais? Né? Então, para mim foi uma dificuldade muito grande de aceitar que ela não estaria mais aqui. Por muito tempo, eu não sei como é que foi para você, por muito tempo eu pegava o telefone para ligar para ela no automático. Quando acontecia alguma coisa, e aí eu pegava, quando eu digitava o primeiro número, eu falava: "Ah, não, ela não tá mais aqui". Eu demorei muito para me ambientar na ideia dela não estar presente, da gente não poder conversar. Então, tem uns milésimos de segundo que você pensa em, vou contar. Ah, não dá. Demora. Mas o meu processo foi mais rápido, e aí é importante dizer que não tem um tempo, né? Tem um tempo médio, né? Pra gente começar a se preocupar que o Sempre. luto pode ter virado uma doença, né? Mas eu demorei, acho que, talvez um ano e pouco. E uma coisa que eu descobri escrevendo, eu fazer merchan. O meu livro fala muito das minhas conversas com ela, assim. É muito de momentos em que eu precisava conversar, então tem muitos textos de conversas que eu tive. E quando eu fui tentar organizar o livro, eu tentei organizar primeiro em fases do luto.
Ah, vou escrever um livro que fala das fases, aí você termina aquela mensagem maravilhosa de aceitou, segue a vida. E eu percebi que não existe, fora da teoria, não existem fases do luto, porque tem dias, faz 18 anos que minha mãe morreu, faz razoavelmente mais tempo que a sua. Até hoje eu me pego em dias que eu sinto a mesma intensidade de dor que eu senti no dia da perda dela, a mesma raiva, a mesma inconformação, e depois aceito e tá tudo bem, ela morreu, segue a vida. Mas eu consegui continuar vivendo, também emagreci horrores, parei de comer, também se manifesta muito dessa forma. Mas eu acho que a dor que permaneceu mais foi a dor do que ela não viveu. Então é muito do ela. Eu tô aqui fazendo podcast, ela ia amar me Eu fico ver. imaginando o que ela falaria, né? Tipo, É, o que e ela não tem essa falaria. resposta, você fala, nossa, minha mãe, o que ela falaria pra mim? E hoje, Entendeu? eu até vi alguém falando sobre isso. Hoje, pra mim, é inconcebível. Eu falo isso na terapia. Pensar no que ela falaria, porque a morte dela desencadeou uma série de acontecimentos que me moldaram muito. O próprio luto e as consequências de algumas outras questões. E eu não teria essa vida que eu tenho hoje se ela estivesse aqui. Isso eu tenho, assim, plena certeza. A minha vida mudou completamente porque ela não está aqui. Então eu não consigo nem parar e falar, acho que ela falaria isso aqui agora. Porque eu não consigo. A minha vida está Não muito diferente. existe. Não existe. Não tem, Né? não tem como saber. Então foi um pouco disso. Mas tem um outro, aproveitando o gancho do que a gente está falando, de luto de morte, você falou do AVC do seu pai. Meu marido, que está aqui atrás dos bastidores, ele teve um AVC em 2012. Um AVC isquêmico, não foi hemorrágico. Tem uma diferença, depois vocês pesquisam, tá, gente? A gente não vai entrar na parte técnica aqui. Foi um AVC isquêmico, ele também ficou paralisado de um lado e ele perdeu a fala. Ele ficou, tecnicamente, que chamamos de afásico. Ele teve uma afasia que ele não conseguia articular as palavras. Mas Tá tudo deu aí. certo, tá Tá aqui, aqui, tá tirando a funcional. foto. Mas foram 2 anos, ele tá ótimo hoje, mas foram 2 anos de reabilitação, você passou muito por isso com seu pai, que era tudo que você possa imaginar, fonoaudiologia, fisioterapia, terapia ocupacional, é uma série de coisas que eu não conhecia, um mundo completamente novo para mim. E eu também precisei maternar o meu marido nessa fase. Eu dava banho, eu trocava de roupa, eu empurrava a cadeira de rodas, eu levava para exame, dirigia, ficava com ele durante toda a parte terapêutica e tal. Foi assim que eu fui para a neurociência, porque eu fiquei fascinada com a Por isso que capacidade do você está cérebro. aqui também. Por isso que eu estou aqui também, porque eu fiquei fascinadíssima pela capacidade do cérebro em De recuperar, né, o que foi perdido com o a acidente. neuroplasticidade é linda, ele se reorganiza, né? E a parte que ele teve o AVC morreu, mas as outras partes foram assumindo as funções para ele ser uma pessoa funcional hoje. E eu vivi naquela época um luto que eu digo que é um luto pior do que foi pela morte da minha mãe, porque quando minha mãe morreu foi um luto que você tem que aceitar, é o luto natural da perda, né? Quando meu marido ficou doente, foi um luto de perder a pessoa que ele era, naquela fase, né? Naquele momento. Ele não era mais o meu marido, a gente não podia mais ficar batendo papo na sala como a gente batia, a gente podia dançar numa festa. Eu não conhecia mais aquela pessoa naquele formato. E ficou muito tempo, vai morrer, não vai, vai morrer, não vai. Então, é uma angústia que ela não tem um processo de cura, porque cada dia é uma novidade diferente. Sim. Ah, ele vai voltar a falar em 6 meses. Aí chega a 6 meses, não volta. Nossa. Não tá dentro daquela expectativa que não existe, na verdade, porque cada um reage de uma forma, responde de um jeito. Poderia melhorar, poderia não melhorar. Tiveram médicos super antiéticos, não vou dizer antiético, mas estúpidos. Desculpa, com todo respeito à Não, medicina. mas tem Mas tiveram médicos estúpidos que falaram: você sabe que ele nunca mais vai voltar a andar, né? E eu mal me recuperando dele estar vivo, porque ele teve um problema cardíaco, na verdade. Foi quando começou o estudo, ele estava numa situação de saúde bem grave. Então, você não sabe, você fica naquela expectativa do vai ficar bom, não vai? Até onde vai ficar bom, né? Vai ficar bom do jeito que era ou vai virar uma outra pessoa? E como é que vai ficar meu casamento dentro disso aqui? Então, tem outros lutos que a gente vive também na vida, que não necessariamente a morte física, mas que são outras mortes, né? Outras mortes de vínculos e tal. Sim. Como é que o luto ele funciona da mesma forma no cérebro nessas diferentes situações ou ele é igual? Boa, ótima pergunta. Obrigada. Sharon. Bom, primeiro, obviamente, o luto faz parte, né? Faz parte de ser humano. E outros animais também têm lutos, é interessante. Elefantes, por exemplo, né? Que não tem um caminho na evolução totalmente diferente do nosso,
mas tem rituais de cultuar os mortos, né? De guardar dos ossos, né? Eles têm rituais da perda e tal. Nós temos, como seres humanos, uma característica importante que é a dor da perda, né? A gente já falou em outros episódios sobre as dores dos rompimentos, dos vínculos, né? Do abandono, da exclusão e tudo. A perda para a gente ativa áreas do nosso cérebro, né? A perder uma pessoa, perder um emprego, perder uma perspectiva né, de vida ou de futuro e tudo, ativa no nosso cérebro as mesmas áreas de que são ativadas quando a gente sente dor física, né? Então, perder dói. A gente não quer perder, né? A gente evita perder. E óbvio, isso faz um sentido. Claro, eu vou proteger, né? Eu não quero perder uma pessoa, eu vou protegê-la, né? Os vínculos afetivos e tal. É isso que acontece. Obviamente, no processo de resolução disso, claro, ninguém pode ficar sentindo dor o tempo todo, né? Às vezes, a gente nega a dor. A gente né, Tenta fala não assim, lidar com ela. eu não vou lidar com ela para amortecer, mas ela tá lá. Assim, em um determinado momento a gente vai reconstruindo, ressignificando. Por isso que eu acho que na história da Esmeralda é interessante, né? Porque num primeiro momento, no momento da perda da tua mãe, de alguma maneira você precisou ali né? E foi uma coisa muito, muito súbita, inesperada. E eu acho que aí sim é mais doloroso. Ali é doloroso, porque de alguma maneira é o nosso temor da vulnerabilidade da vida, que a vida pode acabar a qualquer momento e tal. Mas, de alguma maneira, teve que né, se virar, cuidar do irmão, e depois veio a perda do seu padrasto e tal. O que eu acho interessante, para mim, assim, muito da tua história, é que você já tinha perdido seu pai antes, como você falou. Você tinha perdido seu pai pro alcoolismo. Sim. Né? Você já estava distante dele. E parece que essa situação te aproximou do teu pai. Gente, completamente. Você teve um pai. Exatamente, é o que eu falava muito em terapia. Eu falo que eu descobri coisas sobre meu pai que eu não sabia. Eu não sabia que ele era esse homem forte, porque eu via ele perdendo pro álcool o tempo inteiro. Sim. Eu não sabia que ele era sábio, porque ele falava... Eu me divertia muito com as frases que ele falava. Eu sempre soube que ele era um homem muito brincalhão, mas eu não sabia que ele era tão criativo assim pra dar apelido, sabe? Então, olhar pra ele e ver que a doença que ele tinha causava tantas dores, e ele não sentia essas dores, os médicos suspender morfina, por exemplo, transcendia o que eu acreditava sobre meu pai, porque eu vi meu pai caído na rua, sabe? Então, eu reaprendi o que era o Valdir. A minha prima, ela usou uma frase que eu usei pra tudo, ele tinha um apelido chamado Didico, né? Muitas pessoas conhecerão o Didico, mas pouquíssimas souberam quem era o Valdir. Então, nesses 1 ano e 7 meses, eu descobri muitas coisas sobre meu pai que eu realmente não sabia. Eu não sabia pela dor, porque ele estava distante de mim. Nas últimas semanas dele, a gente teve uma conversa que também doeu muito, mas que eu precisava ouvir aquelas coisas dele para que eu aceitasse que ele descansasse, porque na última semana dele, eu vi que ele não estava tão bem, mas eu entrei em negação. Fiz um movimento completamente contrário do que eu tinha feito nos últimos meses, que era de começar a aceitar, e depois eu simplesmente não queria que ele fosse embora. E aí ele foi falando as coisas, perguntando, pai, você sabe que você tá indo embora? Não tô indo embora, eu tô indo pra outro lugar. E aí agradeceu por ter cuidado, pra gente ter cuidado. Falou muitas coisas assim que eu olhei e falei, tá, eu preciso deixar ele ir agora, não dá mais pra ficar segurando ele aqui. Então, quando ele faleceu, efetivamente foi em casa, eu e meu irmão perto dele. E aí, obviamente eu senti dor de ver ele descansando, porque eu ia falar, te amo, ele não ia responder. Só que eu tava sentindo um amor tão grande, tipo, tão grande por ele, que eu não sabia que eu sentia. Porque eu era consumida pela raiva dele estar enfiado no álcool, né? E aí, quando ele descansa, eu falo, meu Deus, como eu amo esse homem, cara.
E eu não sabia que eu amava ele tanto, assim, sabe? Eu falo pra todo mundo. Eu descobri que eu amava meu pai. Embora... Ai, gente, desculpa. Imagina, Ai, Fica imagina. tranquila, claro. Embora eu sempre, quando mais novinha, pequenininha, sempre fui muito apaixonada por ele. De discutir com a minha mãe por causa dele. Não, seu pai não dá isso, a pensão, que não sei o quê. E eu discutindo com ela. Mas parece que esse amor, ele reacendeu, assim. Então, eu não falo que sou grata à doença, não sou. Mas foi isso que trouxe ele pra mim de volta, Sim, sabe? é isso que Sim. são aquelas coisas que a gente não explica, né, da vida. Mas ele veio de volta. E a minha pergunta para você, e eu imagino que essa dor, depois dele, quando ele foi embora, ela poderia até ser maior. Poderia até ser maior. Com Porque, certeza. porque você fala, pô, mas peraí, justo agora que eu tinha o meu pai aqui, que eu conheço, que você estava conhecendo o teu pai, Uhum. né? Que você estava conhecendo o teu verdadeiro pai, como ele é. Você, de repente, ele foi tirado, mas foi um processo A gente foi que lindo. até ele deixou como um legado para você, Com de aprender a lidar com a finitude. Sim, a gente fala que no AVC, quando ele teve AVC, os médicos falavam muito isso, né? Ele vai depender dele de melhorar. Ele tava literalmente entre a vida e a morte, ele precisava reagir pra melhorar. E eu sempre falo isso, meu pai escolheu voltar pra mim, sabe? Ele escolheu não só pra mim, porque ele restituiu ali a relação com os 3 filhos. Os meninos iam lá pra assistir jogo com ele, então a gente tinha muitos momentos que a gente não tinha juntos. É, E aí a gente sempre falou isso, o que ele tinha de pendência era com a gente. É. Então ele sabia, então ele voltou ali. A gente usa essa coisa desse lado mais espiritual mesmo. Ele sabia, ele voltou. E aí ele partiu quando ele entendeu que a relação estava reconstruída de fato. E quando ele faleceu, eu falava, gente, não tem nada quebrado com meu pai, não tenho raiva. Eu tenho tristeza pela partida, mas eu não consigo sentir aquela dor que eu sentia quando ele tava bebendo. Sabe? É como se ele tivesse chegado limpando tudo, sabe? Olha que interessante. Olha, É. isso, muito legal, isso que você falou, Esmeralda. A dor maior dela aconteceu quando ela já tinha perdido ele a primeira vez para bebida, É né? interessante essa ideia do luto que curou o outro luto, né? É. Foi um luto que veio para resolver um outro luto Para em resolver de vida, uma né? forma muito bonita, na verdade, Uhum. né? É, Porque foi uma ressignificação. é. Mas o pai dela, seu pai poderia ter ido ou no AVC ou pela própria Vários. bebida, Sim. né? E daí você ia guardar aquilo na tua história, E né? isso é muito Naquilo mais na difícil de tua. aceitar, né? Porque é a dor da perda e a raiva. É, Isso, é. exato, é. Sabe, eu tive algumas histórias, assim, com a minha mãe, na minha infância, que eu sentia muita raiva dela, sabe? Então, quando ela morreu, essa raiva estava instalada ali, foi muito mais difícil também. Uhum. Porque eu não sei se eu choro pela minha mãe, eu só sinto raiva pelas coisas que aconteceu, sabe? E aí, Conflito. você É. falou do seu marido, do luto do homem que ele não é mais. Eu lembro de ouvir um áudio do meu pai, ele tava vivo ainda, quando ele tinha um celular ainda, né? Porque alcoólatra também perdia muito celular. E aí eu ouvi um áudio dele, a voz dele saudável, e aí me dá aquele baque de choro. E eu chorei muito, assim, meu Deus, ele nunca mais voltar a ser esse aqui. Mas quando ele faleceu, é como se, tipo assim, meu pai é esse daqui. Uhum. Ah, é doente, falecendo, indo embora, mas esse aqui é meu pai. Sabe, eu entendo que eu tenho muitas memórias bonitas com ele da infância, mas o que eu olho meu pai, é tanto que os sonhos que eu tenho com ele é muito nesse contexto de cuidando dele, ainda doente, eu não sonho com ele saudável, Uhum. porque a memória que ficou dele de pai Boa, foi boa. essas últimas que a gente É, teve. a gente, a memória afetiva, ela ela, Potente demais. o É. afeto positivo que veio, ele se fixa muito mais. E a gente vai ter que terminar Mas já já. Passa muito Sempre. rápido, não passa? é muito. Eu tô aqui, gente, tem mais coisa Gente, pra a falar. gente fala isso em todos os episódios e todos os episódios a gente tem a mesma sensação. Impressionante. Nossa, Né? passou muito rápido. Passa muito rápido. A gente é muito repetitivo. A gente tem muito assunto, gente, É. não dá. Que até você falou da Ana Cláudia, né? A Ana Cláudia, ela fala uma coisa, ela olha para a finitude de forma a você viver uma vida mais plena. Ela tem muito esse olhar, porque a gente só, em geral, entra em contato com a nossa finitude num momento como esse, numa doença terminal ou em algo concreto, né, em relação à morte. E se a gente parar para pensar que todo mundo vai morrer, que a gente vai morrer,
e levar isso a sério, né? De fato, entender, a gente consegue fazer escolhas mais fiéis ao que a gente quer, a forma como a gente quer viver. E aí, se a gente vive como a gente quer viver, a gente morre sem tanto medo, né? Porque a gente sabe que cumpriu o que tinha que cumprir. Essa vai ser a minha mensagem final de hoje, da gente olhar a finitude. Essa história é lindíssima, Ai, Esmeralda. obrigada. É lindíssima. Essa história com seu pai. Gente, Toda a sua história, sim. porque a gente é o que a gente vive, né? A Sim. nossa história. Então, como você atravessou essas dores todas e tá aí, de pé, inteira, né? E uma mensagem que eu e Edu, a gente queria passar muito nessa temporada, de que a gente sofre muito. A vida é uma série de sofrimentos, mas que a gente sobrevive, a gente continua, a gente segue em frente. É o tema do meu livro, né? A vida depois do luto existe. Sim. Você tá aí também para comprovar. E às vezes existe uma vida que a gente nem imaginava que Nossa, com pudesse certeza. existir com alguém que a gente ama por causa do luto. Então, tem sua beleza também, né? Como o Edu estava falando aqui no outro episódio, que nenhuma emoção é negativa. E eu acho que nenhum sofrimento é 100% negativo também. Eu acho que dói e a gente vive essa dor. A gente é preparado para viver essa dor, né? Como seres, mas a gente consegue, de alguma forma, ter um impulso de vida e seguir em frente no tempo que for necessário, da forma que for necessária. Então, parabéns, é linda essa Ai, história. obrigada, gente. Quando eu tenho a gente tem esses momentos do luto de sentir que ele vai paralisar, né? Quando eu penso nisso, eu lembro do que ele me pediu, assim. Eu perguntei pra ele, pai, o que você quer que a gente faça quando você descansar? Quero que vocês sejam felizes. Então, a maior forma de honrar a vida dele não é ficar chorando porque ele morreu, sabe? É ser feliz, sabe? Tipo, eu fiz algumas viagens, né? Depois que ele descansou, 2 viagens. Mas mesmo assim, foi pensando, nossa, meu pai ia adorar saber que eu tô voando de avião pela primeira vez, que eu tô indo num hotel legal, sabe? Então, fica esse sentimento gostoso. Eu e meu irmão, a gente brinca falando que a gente sabe exatamente o que ele falaria, porque ele falava sempre as mesmas coisas. Cuidado e me mostra a foto quando você chegar. Mas que fica esse sentimento... Ele não... É isso, ele não me deixou dor nenhuma. A dor é da ausência dele, mas... Que isso a gente vai materializar com o tempo, terapia, corrida também. Corrida também. Mas E amanhã você vai amanhã correr. é City. E eu falei ontem que eu não vou mais chegar em casa e mostrar a medalha pra ele como fazer em todas as corridas, mas eu vou correr com ele no meu coração, porque ele se mudou pra cá. É isso. Quer dar uma última palavra, senhor Eu Eduardo? não tinha nem o que dizer. Vocês já falaram tudo. Ai, tô emocionada. Obrigado mesmo. Muito bom, muito Aí bom. eu fico também, aí você chora, eu choro. E a gente vai terminar o episódio de ficar chorando Todo aqui, mundo gente. chorando, mas É de isso alegria, aí. felicidade. É isso aí. Chorando porque temos emoções, a gente Sim. sente emoções e a gente lida. A gente lida. A gente vive a dor, mas a gente vive a beleza também. Com Acho que certeza. nada é 100%. E a gente vive pra honrar, como você falou. Aí eu vou chorar também. Pode chorar. Não, então eu vou terminar, gente. Muito obrigado. Ótima corrida pra você Muito amanhã, obrigada. Esmeralda. Para de chorar, Sharon. Curte. Compartilha. E o que mais? Comenta e divulga obrigado. e pode chorar. E pode chorar, pode surtar. Beijos. Ai, gente, que lindo. Legal. Sério.